Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba deste sábado, 15 de abril de 2023. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje vamos ter uma conversa com uma doutora em Relações Internacionais sobre a conturbada situação de Israel. Vamos saber como andam as relações entre Brasil e China e quais as suas perspectivas. A situação envolvendo Taiwan, que se torna a cada dia mais tensa. E Macron, que está buscando a paz para a Ucrânia, mas está ao mesmo tempo dividindo a Europa. Não bastasse a tensão que Israel vive com a mobilização e a ampliação dos protestos da sociedade contra a reforma judicial liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e que inclusive ameaça a democracia israelense, o país está vivendo uma explosão de violência. A tensão aumentou em pleno feriado sagrado para católicos, com a celebração da Páscoa, que aliás coincidiu com o Pessah dos judeus, com o Ramadã dos muçulmanos. Tudo isso aí formou um caldeirão, que a região está novamente nessa espiral de violência. E a propósito desta situação, tanto no que toca às mudanças que Netanyahu pretende fazer e que está gerando polêmica, assim como esta convulsão social e política envolvendo israelenses e palestinos, nós vamos conversar com a professora de Relações Internacionais e coordenadora do Instituto Brasil e Israel, Karina Calandrin. Professora, bom dia. Bom dia. Qual a colocação inicial que a senhora gostaria de fazer a respeito desses problemas envolvendo lá Israel e seus parceiros? Então, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Essa situação, como você muito bem descreveu, ela não é nova. Infelizmente, a cada ano, mais próximo a essa data em que esses feriados acabam acontecendo próximos uns aos outros, as tensões aumentam. E essas tensões, elas já duram há décadas, Elas não surgiram neste ano, nem no ano passado, elas já acontecem há décadas e envolvem os israelenses judeus e israelenses árabes, e também os palestinos dos territórios ocupados, e os grupos considerados por Israel e por países ocidentais como terroristas, Hamas e o Hezbollah, além da Jihad Islâmica, que acabam também aumentando as tensões e aumentando a violência na região. Em 2021, nós vimos uma situação parecida, numa data um pouco diferente, foi no final de abril, início de maio, também unindo duas datas importantes, que é o Dia da Independência de Israel e também o Dia da Lembrança da Nakba para os palestinos, e que cada vez mais conflitos ocorreram, quase uma guerra civil aconteceu em 2021. Então essas tensões que vemos agora, elas não são novas. O que tem de novo neste momento é a tensão política interna em Israel, que nós não podemos ignorar. Israel vem passando por uma crise política intensa desde 2019, mas que se intensificou desde dezembro do ano passado, com a tomada de posse do novo governo de Israel, liderado ainda por Benjamin Netanyahu, mas que é a coalizão mais à direita da história de Israel. Incluem 3 partidos autodenominados de extrema-direita, que possuem um discurso muito problemático, principalmente em relação aos árabes, mas a minorias em geral, a mulheres, a comunidade LGBTQIA+, de Israel, e que, por sua vez, estão tentando aprovar uma reforma bastante delicada do judiciário israelense. E essa reforma está em curso e que tem adicionado mais uma camada aos conflitos que vemos nos últimos dias. E o que prevê essa reforma? Essa reforma, ela prevê uma reforma geral no judiciário e que, se for aprovada, no limite,
ela vai colocar o judiciário de Israel, então o poder judiciário, incluindo a Suprema Corte de Israel, que podemos fazer uma relação ao Brasil com o Supremo Tribunal Federal, subordinado ao poder legislativo de Israel. Esse é um problema porque, diferente do Brasil, Israel tem um sistema parlamentarista unicameral. No Brasil, a gente tem um sistema presidencialista bicameral, a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em Israel, não, é só um parlamento, é uma casa só, que é a Knesset, né, o parlamento de Israel. Como é um sistema parlamentarista, a maioria do parlamento, formado uma coalizão de diferentes partidos, é responsável por formar o executivo. Então, o executivo ele é parte do legislativo. Você não tem uma separação muito clara entre executivo e legislativo por conta desse sistema parlamentarista de coalizão. Diferente do sistema presidencialista que temos no Brasil, que em executivo é eleito de forma separada do legislativo. O que acontece? Se essa reforma for a decisão do judiciário, independente da instância, então incluindo a Suprema Corte, qualquer decisão do judiciário, ela poderá ser revogada pela maioria simples, ou seja, 50% mais um das cadeiras do parlamento. Então, que é o governo, porque o governo ele necessariamente tem 50% mais um das cadeiras, no mínimo. O governo atual tem 64 cadeiras, a maioria simples são 61. Então, numa maioria muito pequena, o governo, por si só, pode anular qualquer decisão do judiciário. Isso tornaria o poder judiciário completamente subordinado ao legislativo e, por sua vez, ao executivo. E é isso que é considerado uma violação dos preceitos democráticos, no caso, né? Exatamente, porque isso acaba totalmente com a separação dos poderes, né? Você não tem o princípio dos pesos e contrapesos que qualquer democracia moderna possui. Então, a democracia israelense com certeza estará em xeque. Alguns analistas já dizem que ela pode ser, se a reforma aprovar, que ela precisa de 3 votações para ser aprovada, ela já foi aprovada em 2. Falta uma só, que deveria ter acontecido na semana retrasada, mas foi suspensa por conta das manifestações. Deve acontecer agora, nas próximas semanas, depois do feriado de Pêssar. Muito bem, nós estamos conversando com a professora Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e coordenadora do Instituto Brasil e Israel. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa O Mundo na Guaíba, conversando com a professora Karina Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais e é coordenadora do Instituto Brasil e Israel. Estamos abordando a situação política naquele país. Professora, com relação a essa questão envolvendo israelenses e palestinos, esse recrudescimento da violência que passou a existir nos últimos dias, nós estamos observando já há algum tempo um avanço, né, das colônias judaicas em territórios que, a princípio, seriam destinados à formação do Estado palestino. E a gente vê que essas conversações com relação à implantação deste Estado, que teoricamente poderia acabar com as divergências, pois o grande objetivo dos palestinos é ter o seu território, essas conversações não avançam. Por que não avançam na sua avaliação? São vários fatores envolvidos, né? Primeiro, como você disse, é o número dos assentamentos, né? Não só a gente pensa em assentamento em português, a gente acha que são moradias precárias, que são construções temporárias, mas não, os assentamentos israelenses, eles são gigantes, eles são cidades realmente, com prédios, com praças, com escolas, até com universidades. Então, realmente, são cidades inteiras em território que deveria ser do Estado palestino. Com isso, o número das cidades só aumenta e o número de pessoas que moram nessas cidades também só aumenta. Importante citar que o governo israelense ele acaba por incentivar que as pessoas morem nesses locais por uma questão econômica, né? Israel é um país pequeno, né? Comparado ao Brasil, é um país realmente muito pequeno, e com isso, a moradia, em grandes centros urbanos, como Tel Aviv e Jerusalém, ela se torna cara, né? Ela encarece por conta da demanda e da oferta. Então, o governo israelense constrói essas cidades e elas são mais baratas para que as pessoas vivam. Então, em busca por melhor qualidade de vida, as pessoas israelenses acabam migrando para essas cidades em território palestino. Estima-se que 500 mil de israelenses morem nessas cidades. Então,
é um número muito grande de pessoas. Existiam também assentamentos em Gaza, e eles foram desocupados em 2005. Em 2005, estima-se que tinham 50 mil israelenses morando nesses assentamentos em Gaza. Isso já, quando teve a desocupação, gerou uma crise política gigantesca, o governo caiu na época, foi muito prejudicial politicamente para Israel. Então, imagina agora retirar 500 mil de israelenses que moram nesses assentamentos. Então, esse é um problema, em primeiro lugar, um problema muito preocupante. Mas não Segundo, temos também... Primeiro, professora, não há nem a intenção de retirar, porque a intenção do governo hoje é aumentar esses assentamentos. Exatamente, incluindo propostas de anexação, né? Então, realmente não há nenhuma proposta, mas para pensar na paz, esse é o ponto inicial para se pensar, que é a desocupação do território. Claro. Né? Em segundo lugar, é a questão de Jerusalém, né? Jerusalém é um outro ponto que não há consenso entre os dois grupos. Primeiro porque existem, né, dos dois lados, a divisão de Jerusalém. Né? Eles gostariam que a Jerusalém, tanto, né, parte dos palestinos que fosse capital da Palestina e parte dos israelenses que fosse capital de Israel. Com isso, aí, né, como que você faz se não aceitam a divisão de Jerusalém e os dois querem a capital Jerusalém, como que isso pode ser feito? Em segundo lugar, seria a possibilidade de uma divisão, né? Então, Jerusalém Oriental, capital da Palestina, e Jerusalém Ocidental, capital de Israel. Mas isso nunca chegou a um consenso em negociações passadas entre israelenses e palestinos. E tem o terceiro ponto, que é o mais delicado de todos, que é o retorno dos refugiados palestinos. Israel se nega, né, a aceitar o retorno de refugiados palestinos. E esses refugiados que tiveram início com a criação do Estado de Israel em 1948 e a guerra, né, a primeira guerra árabe-israelense, né, foram 150 mil refugiados palestinos que foram expulsos de suas casas no meio da guerra, e que a ONU reconhece hoje os seus descendentes também como refugiados. Então é um número que só cresce a cada ano. Hoje já são milhares, na verdade milhões de palestinos que hoje já são netos, bisnetos daqueles 150 mil de 1948, e que exigem o direito de retorno. E o direito de retorno deles não seria só para a Cisjordânia, por exemplo, que seria parte do território palestino ou Gaza. Muitos deles moravam em cidades que hoje são parte de Israel, e eles querem o retorno. E um dos pontos sempre colocados em negociações entre palestinos e israelenses é o reconhecimento do retorno desses refugiados. E Israel não aceita, porque se permitisse o retorno, isso colocaria em xeque, inclusive, um balanço demográfico de Israel. Você teria uma maioria não judaica em Israel. Hoje a população de Israel, 25% já é de não-judeus, sendo 20% de árabes. Então isso colocaria mais em xeque, você teria uma maioria de árabes palestinos em Israel, um Estado que se autodenomina judeu. Então, como seria um Estado democrático sem maioria judaica, né? Então, esses três pontos impedem hoje um acordo de paz e o reconhecimento de um Estado palestino. Tudo bem, nós estamos conversando com a professora Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e coordenadora do Instituto Brasil e Israel. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Voltamos com o Mundo da Guaíba, conversando com a doutora em Relações Internacionais e coordenadora do Instituto Brasil e Israel, Karina Calandrin. Professora, a senhora citou antes movimentos considerados terroristas, movimentos palestinos, o Hamas, o Hezbollah e Jihad Islâmica, que inclusive tem como seu propósito a destruição do Estado de Israel. Mas existe um movimento palestino, o chamado Al-Fatah, que busca um acordo com Israel, que já manifestou o reconhecimento à existência do Estado de Israel, desde que lhe seja concedido a área da Cisjordânia e da faixa de Gaza para a concretização do seu Estado, conforme, inclusive, isso houve uma decisão da ONU nesse sentido. E por que não é buscado um acordo, uma conversação com o Fatah em busca dessa negociação, em busca de um acordo? Perfeitamente, né? Existe uma divisão política, como você citou, entre os palestinos. O Fatah é um partido palestino, fundado inclusive pelo Yasser Arafat, líder do movimento palestino no passado, e que hoje é o governo, vamos dizer assim,
oficial da Palestina, né? Eles hoje representam a Autoridade Nacional Palestina, com sede em Ramala, na Cisjordânia, só que houve uma cisão do 2006 foi o último ano em que ocorreram eleições na Palestina, e houve uma cisão, porque o Hamas surgiu como um partido político no final dos anos 80, no início não era violento, não se utilizava de atos de terrorismo, isso mudou com o passar dos anos, e o Hamas ganhou as eleições em 2006, o que foi questionado, exatamente por esse braço armado do movimento. E o Fatah acabou dando um golpe para manter o governo para si, e o Hamas, e a população que votou no Hamas se revoltou, principalmente na faixa de Gaza. Então hoje o governo da faixa de Gaza é o Hamas. O Hamas representa o governo palestino na faixa de Gaza, que é considerado terrorista por Israel. Então, o que acontece? O governo Netanyahu, inclusive, né, desde 2009 até 2021, não fez nenhum tipo de negociação com os palestinos, não conduziu nenhuma negociação, exatamente por conta dessa cisão. A justificativa do governo era que o Fatah não representava os palestinos em sua totalidade, por conta dessa cisão que aconteceu em 2006, e também por acusações que até os palestinos fazem em relação ao Fatah, que o Fatah seria corrupto, não representaria totalmente o interesse dos palestinos, não seria eficaz nessa representação. E o Hamas é considerado terrorista, né, por Israel. Então, Israel não negocia com terroristas. E aí você tem um impasse, né? Porque se o Fatah não é... Que é uma posição também confortável para o próprio governo de Israel, do Benjamin Netanyahu. Que, eu não negocio com o Fatah porque o Fatah é fraco, eu não negocio com o Hamas porque o Hamas é terrorista. Então, é um argumento confortável que exime Israel de uma negociação. Mas, na minha visão, Israel deveria buscar fortalecer o Fatah, que é pacífico, que se dispôs a negociar com Israel no passado, que se dispôs a reconhecer o Estado de Israel, que se dispõe, inclusive, a dividir Jerusalém como capital. Mas Israel não faz isso, né? Porque também não há uma intenção do atual governo de um processo de paz, porque esses partidos de extrema-direita que hoje compõem o governo são os maiores defensores de uma anexação da Cisjordânia. Então, eles querem aumentar o território e anexar, de fato, a Cisjordânia, não permitindo a criação de um Estado palestino. Realmente isso aí é que é demonstrado, né? Essa intenção de anexar, na medida em que vão ampliando e fortalecendo os assentamentos, e como a senhora muito bem ressaltou, não são casinhas assim, são construções imensas, edifícios, prédios residenciais, prédios comerciais e tudo mais. Na medida que isso aí vai se ampliando, Israel vai ampliando a sua área de dominação, e parece que a intenção é dominar toda a Cisjordânia e passar essa área a integrar o território de Israel. Agora, a consequência será a continuação do problema palestino, sem solução, e, consequentemente, a continuação desses atos de terror que seguidamente acontecem. Não lhe parece isso? Com certeza, né? Isso é evidente, porque a anexação muito se discute. Se anexar os palestinos que moram na Cisjordânia, eles vão ganhar cidadania, eles não vão ganhar cidadania. Se eles não ganham cidadania, Israel realmente se estabelece como um estado de apartheid, que já é citado que Israel seria um estado de apartheid. Eu discordo dessa visão no momento, mas caso aconteça uma anexação e não seja dada a cidadania para os palestinos, sim, se tornará um estado de segregação real. Em segundo lugar, é pensado a expulsão desses palestinos, que é uma situação ainda mais grave, né? A expulsão desses palestinos, porque muitos desses partidos mais à direita de Israel não reconhecem a legitimidade do movimento palestino, a legitimidade de um movimento de autodeterminação palestina, o que é, na minha visão, um absurdo, né? O movimento ele existe, é um movimento legítimo, e que deve ser respeitado e considerado dessa forma, da mesma forma que o movimento de autodeterminação judeu também é reconhecido. E, além disso, ainda tem o aspecto do terrorismo, né? Como você colocou. Os grupos eles vão continuar movendo atos de terror, mas que, do ponto de vista político para Benjamin Netanyahu, isso, toda vez que tem atos terroristas em Israel, a popularidade dele tende a subir. Isso já nos outros governos dele também. Porque é muito visto pela população israelense, por uma maioria, que Netanyahu seria uma figura
importante na área de defesa de Israel, que ele seria realmente uma figura muito competente na segurança em Israel. Então, quando acontecem atos de terrorismo, o Hamas lança foguetes ou tem ataques, como teve um atropelamento agora no final de semana em Israel, atropelamento de civis em Tel Aviv, isso acaba fortalecendo o Netanyahu. Então, é interessante para ele que a violência também continue do ponto de vista político. Então, é uma situação realmente preocupante para ambos os povos, né? Tanto os palestinos quanto os israelenses. Ou seja, Netanyahu se fortalece com aquele terror praticado pelos palestinos que, no frigir dos ovos, vai resultar em mortes de israelenses, né? Exatamente, né? Porque ele é uma figura muito oportunista, ele é um político muito habilidoso, realmente ele tem qualidades como político que são inegáveis, mas ele está, em última instância, interessado na manutenção do seu próprio poder, né? E isso foi demonstrado em inúmeros episódios nos últimos 12 anos em que ele esteve no lugar de primeiro-ministro. Então, para ele interessa mais a manutenção da sua figura no poder do que a segurança de fato dos israelenses. Muito bem colocado, professora. Agradeço muito a sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Guaíba. Conversamos com a professora Karina Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais e é coordenadora do Instituto Brasil e Israel. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas e Escritório Previdenciário. Associado do Cindy Lojas Porto Alegre, tem plano de saúde a partir de R$ 51 mensais. Saiba mais no nosso site, Cindy Lojas Porto Alegre. E o Escritório Previdenciário avisa: a reforma da Previdência ocorrida em 2019 alterou muitas regras de aposentadoria. Assim, cada situação deve ser analisada antes de ser encaminhada ao INSS. Especialmente nas aposentadorias por idade, é possível alcançar um benefício de valor bem superior ao esperado. Escritório Previdenciário, Rua Andrade Neves 155, Sala 132. Telefone 32250606, WhatsApp 99587-3225. A seguir, os negócios do Brasil com a China.